Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma conversa, uma live, Conversas com a Sal. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre constelações familiares e o papel dos representantes no sistema. Para isso trago o meu querido amigo Anderson. Sou Lange Faria, sou terapeuta holística, trabalho com ferramentas de autoconhecimento. Sim, meu querido, eu já te enviei o convite, já vi que estás aqui. Aceita? Ah, sim, senhora, muito bem. Agora sim. Como está? Tudo bem, amiga? Tudo ótimo? Esse Instagram é uma emoção, né? Ele causa emoção na gente, a gente quer entrar, não Está consegue a entrar, sabotar. a gente está aqui, está te ouvindo e não consegue entrar. É cheio de emoção. Eu já não estou a entender nada. Este Instagram está-me a sabotar. Dá-me só aqui um breve instante. Estás-me a ouvir bem? Tô. Eu ligo os fones, isto desconecta, isto só acontece aqui. Mas está tudo certo. Vamos assim mesmo. Então, como tu estás, meu querido? Tudo bem, amiga. Gratidão por estar aqui mais uma vez com você, estar aqui mais uma vez com vocês nessa live. É sempre um prazer conversar com você. Sempre que você chamar, eu estarei disponível. Para quem não me conhece, aqui meu nome é Anderson, eu sou terapeuta de constelação familiar, eu moro no Brasil, na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E eu mando um beijo para todos que estão nos assistindo aqui do Brasil, de fora do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos. Beijo para todos. E é isso. Esse Instagram é uma caixinha de surpresas, né? Com surpresas. Estamos sempre a pregar partidas. Então, olha, antes de mais, eu peço desculpa, atrasei-me uns minutinhos porque tive aqui um pequeno incidente com café, mas já está tudo certo. E o café e eu. Mas então, vamos então falar sobre constelações familiares e o papel dos representantes. Muitas pessoas não sabem as várias formas de fazer constelação familiar, ou seja, que pode ser feita com bonecos na água, pode ser feita sem a água, pode ser feita com outros objetos, pode ser feita com pessoas, com representantes. Então, hoje vamos falar sobre o papel dos representantes. O que é que tens para nos dizer, Anderson, sobre isso? Muito legal que você trouxe. Realmente tem várias formas, hoje em dia, de se fazer uma constelação familiar, né? Todas essas que você trouxe estão muito bem explicadas aqui. São várias formas mesmo. E todas elas são bem-vindas, e todas elas trazem, né, sua importância, e todas elas funcionam da mesma forma. Tem até a constelação que eu trago conversacional, que às vezes nem tem bonecas, não tem nada, é apenas diálogos. Adoro. E é bem profunda também. Então, as técnicas da constelação familiar, elas são muito abrangentes, né? Mas a constelação familiar pura, na sua essência, de Bert Hellinger, né, que foi o criador dessa técnica terapêutica, ela não traz muitas falas, sabe? Muitas frases sistêmicas, são muito poucas. Mas é o olhar e o sentimento que age ali naquele momento. E ele fazia sempre com as pessoas ao vivo, representando, né, com os participantes representando ali ao vivo o campo familiar do constelado, que nós chamamos de constelado, aquele que faz a constelação, né, que recebe a constelação. E nós que aplicamos somos os consteladores, né? Apenas meros nomes, né? Então, como eu disse, a constelação familiar pura de Bert Hellinger é com os representantes, né? Por isso que essa constelação com representantes ela é muito importante e o papel dos representantes da constelação familiar é fundamental, porque eles é que vão dar o direcionamento daquela constelação, né?
para onde ela caminha, para onde ela vai e aonde tem que ser feitos os alinhamentos, né? Um pouquinho só de curiosidade só, é que Bert Hellinger, quando ele estava estudando, né, as terapias, que ele foi padre, depois ele deixou o celibato e passou a ser, né, teólogo e pesquisador das terapias, né, ele foi até os Estados Unidos e conheceu Virginia Satir, que foi uma americana que iniciou lá as terapias familiares. É bem parecido, né? Sim. Terapia sistêmica familiar. É bem parecido com o que nós temos hoje. E ela usava uma técnica que chamava escultura familiar. Como que era essa técnica? Que até Bert Hellinger assistiu, né? E ficou encantado também com esse movimento. Ela trazia as figuras familiares, né? Do cliente, que nem era constelado naquela época, né? Era do cliente. E ela trazia, por exemplo, se o cliente tinha algum problema com o pai ou com a mãe, ela trazia o pai e a mãe naquela sessão e fazia com que o cliente e o pai, ou o cliente e a mãe, ou quem quer que seja, que fosse necessário, se olhassem ali e conversassem, sabe? Então, ela começou a trazer essa técnica de escultura familiar, que era chamada. Então, Bert Hellinger achou isso muito interessante e, inclusive, a representação, né, com os representantes, eu acredito que surgiu porque nesses movimentos de trazer os familiares para ficar de frente com o cliente, né, surgiu um imprevisto que um familiar não pôde comparecer naquele momento. O que a Virginia fez? Ela pegou alguém que estava lá assistindo e colocou no lugar daquele familiar, e a constelação, né, e a técnica, ela funcionou da mesma forma, com aquela pessoa representando aquele familiar que não pôde estar naquele momento, Sim. né? Então, Bert Hellinger assistiu isso e trouxe para nós a possibilidade de colocar os representantes no lugar dos familiares. Por quê? Muito, muito boa essa ideia, porque às vezes eu tenho algum emaranhado, alguma coisa com meu pai, e o meu pai já não está mais aqui, né, na Terra, já faleceu. Como que eu vou conversar com ele, né? Fica meio difícil. Então, com a representação, colocando alguém no lugar, eu consigo conversar com ele e ele consegue conversar comigo. Gente, não tem nada a ver com o espiritismo, pelo amor de Deus, sabe? Não confundam as coisas. Eu não tenho nada contra o espiritismo. É uma filosofia maravilhosa de vida, uma religião também que eu acolho no meu coração, não tenho nada contra. Só que na constelação familiar não funciona dessa forma. Não vai haver ali uma conversa com o espírito de ninguém, não vai ter uma Corporação. incorporação de ninguém ali naquele momento, porque nós trabalhamos com energia, sabe? A energia do sistema. Então, deixando bem claro que naquele momento nós estamos trabalhando com a energia do campo familiar do constelado. E essa energia, qualquer um de nós, eu consigo, você, Sol, consegue, qualquer um de nós que está aqui assistindo essa live ou vai assistir mais tarde, consegue representar no campo. Porque são energias, a energia ela flui em nós, no ambiente, no universo todo. E nós sentimos as energias, é que nós não temos, não paramos para perceber, mas nós estamos rodeados de energias a todo momento. Nós temos as ondas do rádio, as ondas da internet, temos as ondas solares, dos raios solares, nós temos as ondas do som. A todo momento nós somos rodeados de energia, né? E nós captamos essas energias conforme as nossas necessidades e conforme os nossos sentidos, né? Audição, olfato, tato, né? Paladar. Então, essas energias já existem ao nosso redor. E quando nós nos colocamos como representantes disponíveis no campo do constelado, nós apenas vamos sintonizar, eu faço uma comparação com as ondas do rádio, sintonizar naquela estação, que é o campo do cliente, o campo morfogenético dele. Então, nós vamos sintonizar naquela estação e a partir daí nós vamos reproduzir aquela estação do jeito que ela foi. Entendeu? Consegui te compreender? Consegui, com certeza.
certeza. Espero que os nossos ouvintes também consigam. Então, Isso, nesse pessoal. caso, foi muito bom tu desmistificar que não tem nada a ver com religião, nem corporação, portanto, é tudo energia. É o campo do cliente, como se fosse assim uma sala, e quando é com representantes presenciais, é mesmo uma sala, onde nós entramos todos nessa energia, todos os que vão representar, simbolizando ali, digamos que a alma de cada familiar desse sistema, é chamado para essa constelação. Então, qualquer pessoa que participa pode e tem o poder de se conectar com essa energia. Não preciso de nenhuma canalização, nenhuma incorporação, nenhuma religião, nenhuma sabedoria prévia, não tem nada a ver com isso. É só sentir e representar, como se fosse um teatro. Porque a constelação é feita com técnicas de psicodrama, não é? Então é como se as pessoas estivessem a fazer uma peça de teatro. Mas é importante também dizer que a pessoa não vai trazer as suas questões para o campo, mas sim entrar na energia do campo desse cliente e trazer aquilo que vem da energia da pessoa representada. Por exemplo, se eu for representar uma irmã do Anderson, eu não vou trazer as minhas questões, mas sim as dela. O que eu sentir no meu corpo, eu posso sentir uma dor, uma alegria, uma tristeza, portanto, tudo aquilo que nós vamos sentindo dessa energia que estamos a representar ou que nós vamos trazer para esse campo, que é para podermos então proceder aos desbloqueios daquilo que é necessário nessa constelação. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Essa capacidade de representar nos campos, ela é muito rica para o constelador e para o constelado, o cliente, né? Porque ali nós conseguimos visualizar, conseguimos ouvir, conseguimos sentir tudo que o campo quer trazer para nós, né? Então, as pessoas todas têm essa capacidade, só que quanto mais elas participam, né, das sessões, das constelações, mais essa capacidade vai aumentando, vai ficando mais fina. Você começa a sentir coisas bem mais profundas, e tem pessoas que conseguem sentir assim bastante coisa da ancestralidade, histórias que ficaram lá atrás, né? Momentos vividos lá atrás que não foram falados, revelados. Existem também alguns segredos nos campos que às vezes são trazidos à tona, que estavam lá atrás presos, né, presos naquele movimento, né, do segredo, da família, e tudo que aconteceu lá atrás. Então, há representantes que são muito sensitivos, que eu digo, né, que têm a capacidade de sintonizar com esse campo e sentir, porque a constelação é puro sentimento. Nós não temos como trazer ali a nossa razão no momento, tá? Por que que é isso? Por que que é aquilo? Quando nós trazemos a razão, começa a não funcionar, porque nós colocamos uma barreira, né? Então, quando nós deixamos apenas o sentimento fluir dentro do campo, aí isso tudo flui mais com naturalidade, né? Então, há pessoas no campo que sentem coisas muito profundas, e isso é muito, muito bom para o campo, né? E, como eu digo assim, também o sentir, ele não pode ser também de uma forma muito intensa, porque aí também o representante começa a trazer muito sofrimento ou muita dor que não é muito bom para ele naquele momento, né? Então a gente pede sempre para que as pessoas que estão representando sintam menos quando aquilo é muito forte, né? Aquele sentimento, aquela emoção é muito forte para ela, começa a causar muita dor, muita tristeza. É, Às vezes vem o choro, né? Às vezes vem a tristeza, e a gente deixa fluir naturalmente. Mas quando é muito, muito intensa, a gente pede para que a pessoa diminua um pouquinho, né? Aquele sentimento, aquela intensidade. Eu digo assim, tem um botãozinho de volume, sabe? Naquele rádio. Pega o botãozinho de volume, que está no 10, abaixa um pouquinho para o 5, abaixa um pouquinho para o 4, e sente um pouquinho menos, porque vai fluir da mesma forma. Não há necessidade de trazer com muita intensidade, porque ali não é para a gente reviver novamente a dor, é para sentir que ali houve uma dor, conectar com ela, saber que ali houve e dissolver aquilo através das falas, dos olhares, da emoção, do sentimento, né? Dissolver aquela dor.
que está aprendendo, né, aquele sistema naquele momento, aquelas pessoas naquele momento. E é muito profundo isso, sabe? Mas podem haver catarses, representantes. Perfeito. Também há representantes que sentem tanto, tanto o campo, que mesmo depois que o campo, né, a constelação é fechada, elas continuam a ter sentimentos, emoções, chamamos de catarse, né? Aí vem as sensações físicas, sensações emocionais, às vezes vem dor de cabeça, um pouco de náusea, né? E tudo isso é natural, não é para ninguém ficar impressionado com isso, porque é passageiro, é como se você sentisse, daqui a pouquinho vai passando, vai dissolvendo, diluindo, né? E a gente pede para que a pessoa desconecte daquele movimento, falando em voz alta, né? Deixando no campo que é do campo, seguindo apenas com o que é seu, Será né? gravado, terapeuta. Será gravado. Oi, Valência, gratidão pela sua presença, tá bom? Depois fica gravado, você pode assistir mais tarde ou enviar para alguém que você gosta, tá bom? Gratidão. Então, essas catarses, elas costumam ser comuns e as pessoas não precisam ficar preocupadas com isso, né? Com o tempo ela vai diluindo. E a gente pede para que a pessoa desconecte daquele campo e falando em voz alta mesmo, sabe? Eu deixo no campo, o que é do campo, sigo apenas com o que é meu, porque nós seguimos só com o que é nosso. O que é do campo do cliente é dele, foi visto, foi devolvido e vai ficar com ele. Nós não carregamos mais nada. Foi muito legal o que você falou de não misturar, né? Porque nós também temos o nosso próprio campo, né? Familiar, nosso próprio campo energético, né? Então, quando nós nos colocamos para representar no campo do outro, né? Por vezes pode haver também a nossa interpretação e a nossa trazer as nossas emoções, os nossos sentimentos no nosso campo. Então é importante que o constelador perceba, né, quando aquilo que está sendo trazido é do cliente, do campo do cliente, ou é do representante, que às vezes o representante se conecta com aquele movimento e traz muitas coisas dele também. Aí ele começa a contar histórias dele, né, da vida dele. Então a gente começa a perceber que está entrando no campo dele. Aí nós pedimos, né, pedimos para que ele volte a se conectar com o campo do cliente, respire profundamente, volte a se conectar com o campo do cliente e sinta o campo do cliente. Mas, por vezes, há também a fusão, né, que acaba um campo se cruzando com o outro. Mas é importante deixar claro que não precisam de ter medo das catarses, porque elas passam. As catarses também são uma forma de libertação que pode acontecer não só nas constelações, mas noutras ferramentas terapêuticas, como na hipnoterapia ou qualquer outra. Portanto, quando há uma catarse, é uma forma do nosso corpo também libertar o que está ali há bastante tempo. Então, as catarses, elas passam. Não há necessidade da pessoa ficar com medo, seja de ser constelado ou de ser um representante, por medo das catarses. Elas vêm, mas elas passam. É como uma tempestade. Ela não dura para sempre. Ela vem, mas ela passa. E no que toca à representação, é maravilhoso haver representantes no campo, mas não se prendam somente aos representantes, porque, como dissemos anteriormente, há outras formas de ser constelado. Mesmo não havendo representantes, a constelação flui da mesma forma e de uma forma até maravilhosa, porque eu vou dizer aqui uma coisa que pode não ressoar muito bem, eu vou dizer. Por vezes as pessoas têm um pouco de preguiça, eu vou usar esta palavra, mas preguiça de sentir. As pessoas têm medo de sentir. E então, por vezes, se nós não tivermos representantes, tudo aquilo cabe ao constelado. Ou seja, sentir, conectar com o campo e com as diversas possibilidades que ali se apresentam. Poder olhar, poder sentir e, por vezes, até o próprio constelado pode-se colocar em papéis diversos do seu sistema familiar, porque há várias técnicas de conduzir uma constelação. E então, isso também é importante, que a pessoa não se prenda somente à necessidade de ter representantes no campo para que possa saber, para que possa sentir, para que possa libertar. Porque com ou sem representantes, a constelação flui. É importante também deixar isso claro. Perfeito. Então, perfeito o que você disse. Há várias técnicas na constelação também.
E o cliente, ele escolhe aquela técnica que ele mais gosta, que ele mais se sente confortável, né? Exato. Tem pessoas que não gostam de se expor, por exemplo, né? Com várias pessoas junto numa sala, expor os seus problemas familiares, né? O seu campo, e preferem fazer individualmente, né? Com os bonecos na água, ou com os bonecos na mesa, ou só conversacional. E a gente respeita essa individualidade, né? E faz da forma que ele se sente mais confortável. É só, agora eu que vou falar alguma coisa aqui que vai soar meio ruizinha, mas eu vou dizer, tá? Vamos trazer todas as coisas aqui, cada um, o que servir para você, você fica, você que está assistindo também, o que servir, você fica, o que não servir, você deixa para lá, tá bom? E eu não carrego comigo a verdade absoluta, de forma alguma, o que eu falo aqui são as minhas experiências, o que eu falo aqui é o que eu trabalho no dia a dia, o que eu presenciei, o que eu vejo, não carrego comigo a verdade absoluta, nem quero carregar, cada um é livre para fazer aquilo que achar melhor, tá bom? É apenas o meu ponto de vista do Anderson. A constelação familiar é maravilhosa. Só que com um pouco das misturas que está tendo hoje em dia, porque Bert Hellinger falou assim, vocês podem fazer diferente, e ele deu a permissão para a gente fazer diferente. Então as pessoas estão fazendo bem diferente mesmo. Estão levando bem ao pé da letra. Estão introduzindo, né, nas constelações muitas coisas que, assim, é rico, né? Começa a trazer mais riquezas para as constelações. Só que às vezes estão introduzindo coisas, sinto muito de falar aqui, que às vezes parece um show, sabe? Parece um show ao vivo que as pessoas, eu quero assistir para ver o que, que vai dar. Cria aquela coisa assim, colocam coisas no campo, e colocam efeitos especiais, e colocam música, e colocam. Ai, gente, sinto muito, sabe? Parece um show ao vivo e as pessoas ficam maravilhadas, porque é diferente mesmo, né? É muito bonito, é muito profundo. Só que a constelação familiar pura, na essência de Bert Hellinger, não tem nada disso. Não tem nada de música, de show, de efeitos especiais, sabe? É sentimento entre as almas. É colocar uma alma diante da outra e deixar o coração e a emoção falar. Às vezes nem tem falas na constelação pura. Mas Só o olhar de um do outro já vai trazendo liberação para o sistema, trazendo perdão, reconciliação, a liberação, a devolução de pesos, de dor, sabe? Colocando cada um no seu lugar, o pai no lugar dele, a mãe no lugar dele, o filho no lugar dele, os ancestrais no lugar deles. Às vezes só de olhar, às vezes não estou nem fazer uma palavra. E às vezes também a gente faz algumas frases de cura para ajudar nessa liberação. Então, o que está tendo muito hoje, que eu respeito muito, assim, trago essa observação, né? Que está tendo muito show hoje em dia nas constelações, sabe? Então, tem constelações que duram 2 horas, 3 horas, 4 horas de constelação, sabe? Já participei de constelações que eu não aguentava mais, como participante, não aguentava mais, a minha energia estava esgotada, porque durava 3 horas, 3 horas e meia, eu já não aguentava mais ficar ali. Então chega um momento que o próprio campo, ele se satura, não aguenta mais, né, a energia e começa a dar desconexão. E aí começa a ir para outras vertentes, sabe? Então é muito importante que o constelador tenha essa sensibilidade e perceber a hora também de parar, de encerrar o campo. Porque às vezes o constelador abre o campo e não para mais, fica fazendo frases e falas e frases e falas e traz muitas pessoas, traz muitas figuras, traz apresentações e o campo fica muito cheio e as pessoas não aguentam mais. porque Aí começa a dar catarse. Dá catarse uma atrás da outra. As pessoas passam mal, sentindo dor, querem sair, começa a vir revolta, começa a vir sentimentos negativos. Então tem que também ter o bom senso de saber a hora de parar, sabe? Porque a constelação, ela não é uma coisa assim mágica. Eu abria hoje o campo da constelação, vou resolver tudo. Não, pelo contrário. é um Pelo passo contrário. de vez. Exato. E é importante o que tu trazes, e muito obrigada por trazeres isso. E lá está, é o teu ponto de vista, eu concordo. Até poderia não concordar, mas eu concordo, porque tudo houve alguém que criou,
não é? Neste caso, Bert Helling trouxe as constelações. Obviamente que há permissão para nós irmos adaptando, ou seja, a nossa vida vai se transformando, as coisas, vêm coisas novas, não é? Nós vamos acompanhando, digamos assim, a tecnologia, o avanço das coisas, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há que haver aqui um equilíbrio. E em várias terapias isto acontece. Houve alguém que criou, depois as pessoas vão adaptando, vão trazendo um pouco de si, vão transformando, e não tem nada de errado nisso. Aqui a situação é, vamos sempre tentar manter o equilíbrio. Tal como o Anderson falou, uma constelação ela não precisa ter 4 horas. E nós não precisamos nem conseguimos trabalhar tudo da vida de uma pessoa numa constelação. Então é um assunto de cada vez. Porque uma constelação ela pode levar meses até a fazer aquela transformação toda necessária. Então não vale a pena a pessoa querer trabalhar uma questão com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, com o gato, tudo ali. Não tem como. Então vamos um passo de cada vez. Eu sei que as pessoas têm pressa de se curar, de se libertar, mas não funciona dessa forma. Não podemos ter pressa nos nossos processos de cura, de autocura. Temos que ter paciência connosco, com os nossos processos, sentir as coisas no nosso corpo. É muito importante termos este equilíbrio, este discernimento e trabalhar uma coisa de cada vez. Então, quando o campo se estende por muito tempo, pode acontecer aqui esta inversão. Eu vim para trabalhar a minha relação com o Anderson, mas depois eu já estendo ao meu filho, e já estendo ao meu pai, e estendo, e já não sei o que é que eu estou a fazer. Nem eu, nem quem me representa, e por aí fora. Daí eu dizer, não, podem sim trazer representantes, é muito rico o campo, mas não há a necessidade de fazer somente dessa forma. Estou aqui a dizer que não é bom fazer com representantes, é muito bom, já fui constelada dessa forma, participo muitas vezes de constelações, mas existem outras formas, para quem não se sentir à vontade de trazer as suas questões para outras pessoas, quem não se quiser expor, existem várias formas de se constelar. Todas elas são válidas, todas elas são ricas e cada um vai se conectar com aquela que for melhor para si. Nós não estamos a dizer para não fazerem desta forma, não fazerem daquela, todas elas são válidas. Eu posso constelar aqui o Anderson com lápis, com organitos, com cristais, com pêndulos. Existem várias possibilidades de nós constelarmos. Posso constelar com papéis a representar os familiares dele, onde ele vai se colocar em cima de cada um e sentir energia. Portanto, existem várias técnicas, mas precisamos de trazer equilíbrio, como em tudo na vida. Então, se nós precisamos tratar uma questão, vamos tratar essa questão. As outras deixar para uma outra constelação, para um outro momento. Porque a constelação ela é rica e ela é intensa. Há muita coisa a ser vista, há muita coisa a ser sentida, por vezes muito mais até do que ser falada. Obviamente, dá voz a quem não tem voz, mas por vezes o sentir é mais importante. Como o Anderson falou, às vezes não é preciso falar. Um olhar e um sentir o que é que aconteceu e nós percebemos que provavelmente desconhecíamos este sentimento, seja de nós ou de alguém do nosso campo, é extremamente importante, porque nós não temos como saber tudo o que aconteceu, nem como é que aquela pessoa se sentiu, e às vezes um olhar para o sentimento do outro já é uma coisa grandiosa, libertadora, porque nós não conseguimos perdoar aquilo que nós não entendemos. Então, para nós entendermos, nós precisamos de olhar. Então, é este olhar e este sentimento nos vai trazer algum entendimento para que depois nós possamos então libertar. Eu posso me manter aqui com muita raiva do Anderson, sem sequer saber porquê, ou sem sequer perceber que este sentimento que eu tenho é de raiva, até eu ter este olhar para ele e perceber o que é que o fez agir daquela forma, que fez com que eu tivesse este sentimento, que eu despertasse isto, e provavelmente ao olhar para o Anderson, entender a questão dele e o porquê da sua atitude, eu vou dissolver este sentimento. Eu posso dissolver, eu posso trocar, em vez de sentir raiva, sentir compaixão pela atitude que ele teve, ele entender que foi aquilo que ele sabia fazer naquela altura, com as ferramentas que tinha, com a consciência que tinha,
Então, é assim, por vezes nós não precisamos de trazer muita coisa. A constelação, ela pode fluir com menos. Como se costuma dizer, o menos é mais. Eu, ainda bem que ainda não assisti a esse tipo de constelações assim com tantos temas, sim, eu falar muito, em muitas técnicas terapêuticas, que as pessoas acabam por trazer uma grande mistura. Eu respeito, cada terapeuta vai fazer o trabalho da sua forma, agregando aquilo que lhe serve, todos os conhecimentos que traz, está tudo certo. Nós estamos aqui a dizer para haver um pouco de consciência e de equilíbrio. Equilíbrio é tudo na vida. Então, em vez de nós corrermos tanto e queremos tudo para ontem, vamos tentar acalmar um pouco, respirar fundo e dar um passo de cada vez. Serve para tudo, serve para mim, que estou aqui a falar, serve para o Anderson, serve para toda a gente que vier aqui e que nos escutar. Só eu fico maravilhado quando você fala. Eu fico parado te ouvindo, só hipnotizado. Como você tem sabedoria, gratidão, viu? Obrigada. O equilíbrio é a base de qualquer coisa na vida, relacionamento, trabalho, tudo, saúde, tem que ter equilíbrio. Quando você abre uma constelação, né, o constelador, e ele entra em desequilíbrio porque ele quer, primeiro tem que entrar sem o ego, né? Sem querer aparecer, porque às vezes o constelador que entra com um ego tão grande que mal cabe no campo, Sim, né? Quer aparecer mais o constelador do que os outros e não funciona. Nós que constelamos, nós consteladores, nós somos apenas uma ferramenta, sabe? Nós não temos domínio nenhum sobre o campo, sobre ninguém, apenas conduzimos um movimento que já existe no campo da pessoa, né, do constelado. Então, assim, eu não sou nenhuma estrela ali, longe disso, não sou nada ali. Sou apenas um condutor, tá? Como eu posso ser, você pode ser qualquer um. Só que eu me aprimorei um pouco, né? É, eu estudei as técnicas, eu me aprimorei, mas fora isso, eu sou apenas um condutor do campo. E como você disse, a constelação, né, não é um passe de mágica, não é. Existem muitas questões no nosso campo que para ser resolvidas que não é de uma hora para outra. Não é abrindo uma sessão que eu vou resolver tudo, não vai resolver tudo. É apenas aquele tema que você trouxe está te incomodando muito. E às vezes o campo, Sol, ele se direciona para outra coisa que nem era aquilo que você queria ver naquele momento. Porque às vezes há alguma coisa tão presa, tão emaranhada naquele sistema, que a hora que o campo se abre, ele vai direto para o que está mais pesado. sim, Nem é para você olhar, por exemplo, um exemplo, tá? É, você quer olhar para o seu relacionamento amoroso com o seu marido, seu esposo, e abre ali o campo. Não é isso que está pegando ali. É lá atrás do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua bisavó, que não pôde ter um relacionamento saudável, não pôde ter um casamento saudável, ou seu bisavô também, que não conseguiu um casamento saudável. Não é aqui o hoje, é lá atrás. Então ele abre lá atrás e as pessoas têm que entender isso, que o emaranhado não está no hoje, está na repetição de padrão lá de trás. Aí o sim. campo vai lá para os antepassados, a gente olha para isso, ressignifica, pede liberação, dá o lugar de cada um no sistema, no coração, pede a liberação para viver uma vida mais leve e automaticamente vai vindo para você essa liberação lá de trás, você não precisa mais repetir o padrão, você começa a ver seu casamento de forma diferente, começa a ver seu esposo de forma diferente, né? E isso vai se alinhando. Não é um passe de mágica, tá, pessoal? E E outra outra, coisa que eu... Exatamente. Outra coisa que eu quero deixar aqui gravado e bem claro: a constelação não é adivinhação. Eu não abro a constelação para adivinhar nada de ninguém, sabe? Eu não abro para saber se está sendo traído, para saber se vai ganhar na Mega Sena, se vai ganhar na loteria, nada disso. Então, não gastem o seu dinheiro comigo, porque não abro para isso, porque o papel da constelação não é essa, isso, tá? Nós abrimos para olhar o seu campo de coisas que já existem ou existiram no seu campo. E nós vamos olhar para isso, para os emaranhados, padrões, crenças limitantes, bloqueios que estão ali, que te impedem hoje de viver uma vida plena, por lealdade ao seu sistema, por repetição de padrão, sabe? Você está preso, você não consegue desenvolver alguma área da sua vida, sentimental, emocional, profissional.
Às vezes o dinheiro não chega para você, ou chega e vai embora, porque tem a ver lá atrás com a escassez, o padrão de escassez que você carrega do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados. Então não é adivinhação de nada, já existe isso no seu campo, já é do seu sistema, não estou adivinhando nada para você. Então é isso. E as pessoas têm que entrar muito abertas, de mente aberta e coração aberto. Eu falo para os meus clientes, entre para ver com o coração e a mente aberta, porque vão aparecer coisas ali que você não entende, não viu, não conhece e faz parte do seu campo. Então, esteja aberto para olhar para isso, né? E é isso. E também é importante que a pessoa venha por vontade própria. Porque o que é que acontece? Por vezes eu gostei tanto que eu recomendo a uma amiga, digo faz, porque lá está o meu ego, eu gostei, eu quero que a minha amiga tenha o mesmo prazer, a mesma libertação, mas ela pode não estar pronta. E se ela não estiver pronta, os efeitos podem ser diferentes. Porque se a pessoa não está aberta, aquilo até pode estar ali escancarado na cara da pessoa que ela não vê. Ela não vê. Ou ela vai olhar simplesmente a uma situação quando estão todas as outras ali e ela não está aberta. Então é importante que a pessoa vá por vontade própria, que a pessoa entenda assim, eu quero fazer isto, eu estou aberta, eu quero entender um pouco da minha história familiar, o que é que eu trago que é meu, o que é que ainda é dos outros e que eu acredito ser meu, seja da minha personalidade, da minha forma de estar na vida. Então é importante que haja esta vontade própria. Obviamente que nós temos um pouco disto. Eu gostei tanto, eu recomendo também, recomendo às pessoas, mas não forcemos ninguém a fazer isto. A pessoa tem que estar aberta. Aliás, eu acredito que para qualquer campo terapêutico a pessoa tem que querer. Tem que querer, tem que estar aberta, tem que perceber que vai lidar com coisas maravilhosas, mas outras não tão boas. Pode ter catarse, sim senhora, e cada pessoa vai ter o seu tempo. Eu e o Anderson podemos ser constelados pelo mesmo assunto e ele daqui a 3 meses ter esse assunto fechado e eu posso levar anos, porque eu posso não estar apta a fazer mudanças. Eu posso me manter sempre no meu lugar, não querer mudar o meu pensamento, não querer ter olhar de compaixão, de perdão, nem que seja por mim própria, pelas coisas que eu fiz, pelos comportamentos que eu tive, pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções. Então é isto, cada pessoa tem a sua forma de digerir as situações, cada pessoa tem o seu ritmo, então não adianta nós compararmos as situações, cada ser é único, cada pessoa traz a sua bagagem, de toda a sua ancestralidade. A minha história, por muito que possa ser idêntica à do Anderson, eu vou sentir de uma forma, ele vai sentir de outra. Existem questões que para ele vão ser assim leves e que para mim vão ser muito pesadas e vice-versa. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, quando se sentirem livres, abertos, com vontade de experimentar, experimentem. É sim maravilhoso. Mas por vontade própria. Não porque o vizinho experimentou, porque o amigo experimentou, porque o fulano recomendou, porque pode não funcionar tão bem. Sempre faz o seu trabalho, a constelação, mas se nós não estivermos abertos a olhar e a entender, o efeito não será o mesmo. Deixa eu colocar o microfone que acabou a bateria. Tá ouvindo bem? Estou ótimo. Foi perfeito o que você falou. Quando eu faço uma constelação, e eu gosto, né, eu me sinto bem, porque geralmente as pessoas fazem uma constelação só e querem sair dali maravilhadas, né? Ai, que maravilha, que coisa linda. Gente, constelação não é para sair maravilhado, não. Se você sair maravilhado dali, não deu certo, é para sair mexido. É para mexer com você, com seus sentimentos, para você sair até um pouco meio que. Não estou colocando medo em ninguém. Mas chacoalhado, não é para sair maravilhado, não, para sair em êxtase. É para sair meio que chacoalhado ali, porque vai mexer lá no fundo, né? Então, quando você sai dali, você começa a ver que realmente, nossa, esse trabalho é um trabalho que realmente é sério, funciona. Você sente a vontade de ajudar o outro, mas também não tem que ter a síndrome da salvadora, não, tá? Você não vai salvar ninguém. Salve a você mesmo primeiro. A pessoa tem que estar preparada para fazer uma constelação. Tem que querer fazer, sentir no coração o desejo, porque ela vai ver coisas ali muito profundas. E às vezes os consteladores não estão preparados também para abrir um campo. Então, por isso tem que ter muita responsabilidade. A palavra que eu trago aqui para nós hoje, pessoal, é responsabilidade. Não vamos brincar de fazer constelação.
Não vamos abrir salas aí para, vamos ver o que que dá. Não, vamos ter responsabilidade, porque nós estamos abrindo o inconsciente do cliente, o campo familiar dele que está lá guardado, e quando se abre o inconsciente, o campo, nós não sabemos o que vai vir dali. É uma caixinha de surpresa, é uma caixa de Pandora, vão vir coisas pesadíssimas ali, e quem não está preparado não vai dar conta. Por isso que eu acredito que nós também, consteladores, temos que estar preparados, fazer psicoterapia, fazer acompanhamento para ver aquilo que está sendo trazido naquele momento, porque tem coisas muito pesadas, pesadíssimas. Se eu, Anderson, um exemplo, tá, pessoal? Tá? Se eu, Anderson, sofri um abuso na infância e eu abro o campo de um constelado, né, que sofreu abuso e eu não sei lidar com isso, como que eu fico? Como que o Anderson vai falar para o constelado alguma coisa ou no campo dele se eu estou lá preso no meu emaranhado, né, do meu abuso? É profundo, pessoal. É verdade. Profundíssimo. Como que eu vou falar para o constelado que o pai dele é um alcoólatra se o meu pai foi um alcoólatra e eu não consigo trabalhar isso em mim? É muito pesado também. Então, vamos Onde está a trazer nossa vida? exatamente, vamos trazer a palavra-chave hoje, responsabilidade, tá bom? Tu Então trouxeste é é assim. muito importante. A tua dor também é a tua cura, mas para tu trazer uma libertação maior para o outro, significa que tu já passaste por esse caminho e já te foste liberando e vais tratando, porque não é só sobre ser constelador, ok, eu tirei o curso e eu vou constelar, ou qualquer outra terapia. É sobre nós passarmos pelo processo. E eu respeito que cada terapeuta faça o trabalho da sua forma, mas no meu ponto de vista, atenção, no meu, qualquer pessoa que trabalhe com uma ferramenta, ela também deve passar pelos processos. Ou seja, se eu faço constelações, eu também devo ser constelada. Se eu faço hipnoterapias, eu devo passar pelo processo. Porque nós precisamos de perceber ambos os lados, como é o estar deste lado e como é o estar ali deitada daquele lado, ou sentado, ou seja qual for a técnica, como é que é para mim eu fazer uma hipnoterapia e eu passar por ela como paciente, não é? Então, é importante nós passarmos pelos nossos processos, nós nos trabalharmos para também ajudarmos o outro. Porque como é que eu vou fazer se eu saio de um curso fresquinha e apanho uma pessoa que tem uma catarse imensa sobre um problema que eu nunca trabalhei em mim? Eu posso não conseguir conduzir aquilo. Eu posso ficar presa na situação que eu vivi e que ainda vivo e posso ficar muito atrapalhada com aquela situação. E nós estamos a falar de seres humanos, estamos a falar de saúde mental, das emoções, portanto é algo que requer muita responsabilidade, como o Anderson disse muito bem. Então é preciso haver equilíbrio. Se eu não estiver pronta para trabalhar determinado assunto, é melhor eu não mexer lá. Eu conduzir para outro colega ou algo do género. Então, se aquele assunto ainda me afeta imenso, se eu não consigo separar a sol terapeuta da sol que está a vivenciar aquela situação, é melhor a não trabalhar aquela questão. Não pensem que nós temos tudo resolvido na nossa vida, não, não temos, estamos todos aqui a aprender e a resolver, mas há que ter discernimento. Eu posso até não ter resolvido uma questão com o meu filho, mas eu conseguir separar essa situação e lidar bem com alguém que esteja a vivenciar a mesma coisa. Porque o facto de eu não conseguir resolver aquela situação, ela não depende também só de mim. Todas as relações, elas são uma parceria. Então depende de mim e do outro. Eu posso ter mudado a minha parte, mas ela ainda não reverberar no outro. Mas eu posso conduzir uma cliente para que ela também faça a sua parte. Não temos responsabilidade pela parte do outro. Agora, se é um assunto que o Anderson traz para mim e aquilo mexe muito com o meu emocional, eu estou muito presa, porque eu não consigo lidar com aquela situação na minha própria vida, é algo que me causa muito transtorno emocional, eu tenho que ter cuidado para não passar isso também. Senão, em vez de eu estar a ajudar o Anderson a libertar-se, eu estou a trazer mais mágoa, mais rancor, mais raiva, mais peso para a situação que ele me traz. Então é preciso ter aqui algum equilíbrio, algum discernimento, não atender só por atender, mas sim perceber eu estou pronta para lidar com isto ou não. Acredito que tudo aquilo que nós trabalhamos acrescenta-nos, porque provavelmente já passamos por esse lugar, ou não, mas há que ter aqui um equilíbrio entre eu sou capaz de trabalhar isto ou não, senão vamos soltar.
está tudo bem. Não temos que ser capazes de tudo. Nós somos simplesmente condutores. Perfeito, Sol, perfeito. Bom, eu, Anderson, vou falar por mim, tá? Eu, quando eu vejo que é o caso do cliente, assim, que ele quer olhar uma coisa muito profunda que eu não tenho habilidade ou não vou dar conta, eu não tenho problema nenhum de encaminhar para um colega meu. Não tenho problema. Falar, olha, eu vou passar para você o contato de uma colega que ela faz bastante esse movimento, sabe? Ela vai te ajudar mais. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, do que eu abrir uma sala de um assunto que eu não domino e é só para agradar o cliente ou pelo meu ego, que eu falei aqui do ego, né? Não, vou falar que provar que eu consigo. Não, eu, eu me despeço do meu ego, me desvisto do meu ego e falo, olha, eu vou te indicar uma amiga minha porque ela pode te ajudar mais do que eu nesse momento, tá? É humildade, eu tenho muita humildade para isso, não tenho problema nenhum com isso. Isso é E maravilhoso. outra coisa, eu não abro campo, né, constelação, uma sessão, para agradar o cliente, de forma alguma. Porque quando eu quero agradá-lo, eu estou no Salvador, eu não quero salvar o cliente, quero mostrar para ele o que ele tem que ver, só isso, se ele estiver preparado para ver. Eu oriento ele com o maior amor, com amorosidade, que ele vai ver coisas muito assim difíceis para ele estar preparado para ver, porque eu não estou ali para agradar ninguém. E assim, é... gente, eu não sou carrasco não, por favor, tá? Eu tenho amor no coração. Mas, Anderson, isso tu trouxeste uma grande verdade, porque as pessoas acreditam muito que nós temos não só que agradar, como por vezes nós temos alguma resposta ou alguma situação e a pessoa diz: como assim? És terapeuta com esta atitude? Pessoal, antes de mais, não somos perfeitos, somos terapeutas, mas somos seres humanos. E nós não estamos aqui para agradar o próximo, nós estamos para prestar um serviço. Agora, como a pessoa recebe, isso já não é da nossa responsabilidade. Porque eu posso fazer um trabalho, seja de constelações ou outra técnica, onde a pessoa até gostou da forma como eu falei, e há outras que não vão gostar. Tem pessoas que vão dizer, ela é muito bruta na forma de falar, tem outros que vão dizer, olha, eu gosto de ouvir desta forma, porque entra. Tem outros que vão dizer, ela é muito meiguinha, tem outros que vão dizer, olha, eu gosto da forma amorosa com que ela fala. Então nós não temos a capacidade de agradar a todos. E não é esse o nosso papel. Nós vamos trazer aquilo que o campo traz, no caso das constelações ou de qualquer outra ferramenta, e o resto é com o cliente. A forma como ele vai pegar nessa informação e conduzir daí para a frente já não é da nossa responsabilidade. As pessoas precisam de se responsabilizar pelas coisas. Ok, eu não gostei desta informação, solta, deixa lá. A informação está lá. Se quisermos pegar nela, aprender algo e dizer eu preciso de mudar isto em mim, eu preciso ter esta atitude, ou parar de ter este pensamento, tentar mudar esta situação, a pessoa simplesmente fica na defensiva e diz eu não gostei do terapeuta, não gostei do que ele me disse. Tem todo o direito. Esse movimento já não é connosco. Nós fizemos a nossa parte. E a outra pessoa tem que fazer a sua. Tem que se responsabilizar pelas suas mudanças. Não sou eu que vou incutir a ninguém. Tens que fazer desta forma, tens que mudar isto. Não, não tem que nada. Eu tenho que mudar em mim, nos outros não. Então acho que o que tu trouxeste é válido e não se trata de ser carrasco. Trata-se de não estar neste lugar do bonzinho e do salvador, porque isto é o ego. Eu tenho que salvar toda a gente. Não, nem a mim eu me consigo salvar muitas vezes. Vamos com calma. Somos seres humanos, estamos todos aqui a aprender. Que ninguém está acima de ninguém. Nós só vamos tendo ferramentas e vamos trabalhando com os outros e também connosco. Então não esperem de nós salvadores milagrosos ou que vamos estar sempre assim com um sorriso maravilhoso a dizer o que vocês querem ouvir. Não é disso que se trata. Vamos trazer aquilo que tem que vir ao de cima para ser trabalhado. E o resto, cada um vai ter que se responsabilizar pela sua própria vida. Por isso não é Perfeito, muito vasto, meu amor. perfeito. Bom, o que eu digo para as pessoas que estão assistindo essa live, que vão assistir mais para frente, né? Pessoal, não se iludam. Não se iludam com essas coisas. Não vão buscar, como é que eu vou dizer, justificativas, justificativas para o que vocês estão sentindo hoje. Eu vou buscar um justificativo, estou sentindo por causa disso. Não é isso, não se iludam, sabe? A constelação, ela vem para mostrar para vocês aonde que nós temos que mudar, melhorar,
olhar para onde está preso a nossa emoção, nosso sentimento, e então somos livres para querer mudar ou não. Só que quando nós olhamos, vem para nós uma consciência, nossa, realmente eu estava preso, eu estou preso, eu preciso me libertar. Pronto, ali já está a constelação feita. O resultado da constelação é essa. A pessoa olhou, viu e quis, eu quero me libertar. Pronto, a constelação está feita com sucesso. É aí que é o sucesso. Agora, quando você faz, a pessoa olha e não quer mudar, tá tudo bem também. É o livre-arbítrio dela, continua no mundo dela de ilusão, que tudo vai se resolver sozinho, sem ela fazer nada, sem ela olhar, sem ela fazer o primeiro passo, tá tudo bem, né? Então, não se iludam. A constelação ela é uma ferramenta que ajuda, mas tem que partir de nós a mudança, querer mudar. Se eu olho para tudo isso que está me acontecendo e eu olho, tá bom, tá acontecendo, e vira as costas, vai continuar acontecendo. E é assim mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, é um livre-arbítrio de cada um, continue, né? Se a dor não está tão pesada ainda e o peso não está tão pesado que você consegue carregar um pouco ainda mais, carregue, fique à vontade, até você aguentar. Ou você não aguentar também e morrer com isso, também não tem problema, né? Mas quando você olha para aquilo, eu acredito muito, quando você olha para isso, tem consciência, você não quer mais carregar. Nossa, eu vou carregar uma coisa que eu estou tendo consciência que está me pesando, eu quero devolver, quero deixar para trás, quero soltar, né? Aí a consolação fez o seu papel, que é você soltar todo esse peso que você carrega, emaranhado, culpa, tristeza, mágoa, raiva, rancor, ódio e outras coisas, né? Emoções que estão lá dentro, cristalizadas no nosso coração, na nossa mente, no nosso inconsciente, né? Que nos atrapalham hoje no dia a dia. Então, não se iludam. Vou trazer um exemplo aqui rapidinho só, de uma constelação que eu fiz, bem no começo, quando eu estava fazendo os movimentos, né, que eu comecei a fazer. Não vou citar nomes, não vou citar nada, porque não cabe aqui, não é julgamento. É um exemplo, tá, pessoal? Que eu fiz uma constelação para uma cliente, ela queria olhar tal coisa que acontecia com ela, que ela estava dizendo assim, ela falou, eu acho que vem do meu pai. Eu falei, tá bom, vamos abrir o seu campo, vamos olhar para isso, para ver para onde se direciona o que você está querendo ver, né? E falei para ela, olha, fique aberta, abra a mente e o coração para ver tudo que precisa ser visto primeiro, tá bom? Porque às vezes tem que olhar alguma coisa antes disso. Beleza? Beleza, tá bom. Abri o campo dela, fiz os movimentos, os representantes foram, né, entrando, representando. Resumindo, o campo dela se direcionou para o que ela queria ver, se direcionou para a mãe dela. Foi para a mãe. E eu segui a linhagem da mãe, fui lá atrás, na avó, bisavó, e fui lá na origem, na linhagem da mãe, fiz todos os movimentos. E como que eu sei, eu sinto, Anderson, que o campo se alinhou e que o problema foi alinhado, né? Porque o campo fica bem, todo mundo fica bem. Existe uma harmonia no campo, uma alegria, uma leveza, um sentimento de bem-estar em todos os participantes. Eu pergunto depois de um por um, como que você está, como que você está, como que você está, e todo mundo fica bem. Eu estou bem, estou ótimo, agora sim estou me sentindo leve, agora sim saiu aquele peso. Então aí é o meu termômetro para eu saber que realmente eu fiz o movimento correto e foi aliviado, alinhado. Encerrei o campo, fechei o campo e falei com a cliente, tudo bem com você? Como é que você está? O que você achou? No meio da constelação mesmo, nem todo mundo na sala. Sim, sim. Ela pega e solta, eu disse, eu não gostei, porque eu achava que era para o meu pai que tinha que ir, não era para minha mãe. Anderson, A sala cheia de gente, ela solta isso. desculpa, mas eu assisti a uma exatamente igual. Não fui eu que fiz na altura. Ela fala Eu assim, olha, eu não gostei, eu achava que ia para o meu pai. Eu falei assim, fulana, é assim, foi para tua mãe, tá? E eu fiz tudo que era para ser feito da forma correta. E é assim, é da tua mãe, tá bom? Eu espero que você tenha visto, que você acolha isso no seu coração, tá bom? Beijo, até a próxima. Eu não tenho o que fazer. Se ela não quis ver, ou se ela se fechou para ver isso, se ela já entrou com uma ideia
pré-fixada, que era do pai, o que que eu ia fazer com isso? Eu podia fazer qualquer coisa que ela não ia aceitar. Ela queria do pai, né? Exato. Então, assim, sinto muito, deixo com ela o que é dela, fico somente com o que é meu, porque o campo era dela, o campo não era meu. Então, ela que tem que olhar para isso, Ela já né? vinha com uma ideia pré-concebida e isso acontece muito. Eu já assisti a isso em constelações presenciais, onde a pessoa sai pior do que entrou. Ela continua a carregar a raiva, por si ainda fica com raiva do constelador, com raiva dos representantes, com raiva do mundo. E houve uma vez que eu disse: Olha, essa raiva é tua, és tu que vais continuar a carregar. Porque nós estávamos todos presentes e vimos o campo, e eu conhecia particularmente essa história. Eu disse: Tu não estás a querer ver. E ela: Não, isto não é assim, e o meu pai, isto. Está tudo certo. A pessoa ficou com raiva do constelada, ficou com raiva dos representantes, ficou até com raiva de mim, porque eu disse-lhe: Tu não estás a querer ver o óbvio, estava tudo ali na tua frente, tu só olhavas assim, a pessoa estava assim totalmente fechada, só olha nesta direção e tudo aquilo que aconteceu ao redor ela não conseguia ver, ela não queria ver. E lá está aquilo que eu disse. A pessoa tem que ir por vontade própria e não porque a minha amiga vai, eu vou também. E tinha sido o caso. Então é assim, provavelmente não tinha uma vontade, foi simplesmente uma curiosidade, vamos ver se isto é bom, mas lá está, não estava pronta para mexer profundamente nas coisas que estavam no inconsciente. Então saiu de lá, obviamente, pior, completamente revoltada com o mundo. E isto acontece. Isto acontece, então daí nós estarmos a sugerir que é bom a pessoa ir por vontade própria. Nós podemos sim sugerir, olha, que tal experimentar, mas não forçar. Se a pessoa disser, ok, eu quero olhar para isto, é da sua responsabilidade. Nós podemos simplesmente recomendar o trabalho de colegas, já nem digo o nosso, mas de outros colegas, ou outras experiências, se a pessoa estiver aberta a novas experiências, mas forçar não tem como. A pessoa tem que querer. É o mesmo que eu dizer, olha, eu recomendo este livro, é sobre constelações, ele é maravilhoso. E a pessoa vai porque eu recomendei, compra e não consegue passar da segunda página. Não está pronta. Até os livros de autoconhecimento, isto acontece imenso. A pessoa começa a ler e algo vai-lhe sabotando e sabotando. E tem pessoas que dizem assim, mas eu amo ler, eu como livros. Sim, mas não é qualquer livro. E quando se trata de um livro de autoconhecimento, acontece muitas vezes este bloqueio. A pessoa chega numa determinada parte e não consegue avançar. E solta o livro. Até que há de chegar o momento em que ela vai pegar no livro e vai ler do princípio ao fim. Porque chegou o seu momento, a mente já estava aberta, o seu subconsciente já estava pronto para receber aquilo. Enquanto não tiver, não adianta forçar. Não adianta forçar porque os resultados não são tão benéficos. Sol, você falou a palavra muito legal que agora me veio a dizer aqui, forçar. Não podemos forçar nada para ninguém, de forma alguma. Tem que ser de uma forma espontânea, que surja da pessoa, né? É a mesma coisa, um exemplo, se eu estou comendo um doce bem gostoso aqui, estou comendo, ou estou tomando esse suco que eu já tomei. Aí eu estou tomando aqui e falo assim, Sol, tá tão gostoso esse suco, você está sentindo gosto? Olha que delícia. Estou comendo esse doce aqui, está maravilhoso. Você está sentindo gosto? Você não está sentindo nada. Quem está comendo sou eu. Você tem que sentir, tem que provar também para você sentir se é gostoso, se não é, se é do seu paladar, se não é. Então, assim, cada um tem as suas experiências pessoais com a constelação. Uns vão amar a constelação, outros não vão gostar, né? Então tá tudo certo. Você tem que primeiro experimentar, se permitir. Você experimentou, fez bem para você, fez sentido, ajudou você? Maravilha. Continua se ajudando e evoluindo. Você fez uma vez, não gostou, não sentiu bem, não sentiu mudança nenhuma, ou sentiu também, mas não quer mudar. Tudo bem também. Segue a sua vida em paz. Entendeu? E é isso. Não, e eu, Anderson, vou falar de mim, que eu sempre falo de mim, né, como exemplo, eu não forço nada. Se o campo vai para alguma vertente, eu deixo ele seguir. Se eu ficar forçando, não, ela falou que é do pai, não, vou jogar no pai. Aí faço frase com o pai, jogo lá no pai, fico só centrado no pai, as pessoas começam a passar mal no campo e dá catarse em todo mundo. Exato. Porque não é o que o campo está dizendo e está trazendo. Ele está dizendo e orientando que é a mãe, e eu estou forçando para ir para o pai. Então, eu, Anderson Constelador, tenho muita consciência disso, e a palavra-chave de hoje, responsabilidade, e não forço
para nenhum dos lados, o campo flui naturalmente. Exatamente. É o equilíbrio. Meu querido, continuaríamos aqui por mais horas, mas o nosso tempo chegou ao fim, como Ah, já, sempre. já acabou de novo? Ai, gente. Gente, passa muito rápido falar com você, Sol. Tão rápido, Nossa, não é, querido? É o tempo verdade. voa, Muito o tempo obrigada. voa quando eu falo com É você. verdade. Muito obrigada. Trouxeste aqui pontos muito, muito importantes, não só sobre as constelações, mas estendem-se a várias outras técnicas. Muito obrigada por esta parceria mais uma vez. Obrigada pelos teus pontos de vista, que valem o que valem. Para quem servir, que bom. Para quem não servir, libertem. Está tudo certo. Quem gostou do conteúdo, sintam-se livres para seguirem as nossas páginas, se gostarem. Temos outras lives sobre constelações e não só. Então sintam-se à vontade. Quem não gostar, tudo certo. Um beijo, sintam-se livres para se retirarem. Obrigada a todos pela presença, obrigada aos que viram a seguir. Muito obrigada, Anderson. Um beijo, Até a próxima, pessoal. até à próxima.